de hoje é fé e amor, decisão completa e acertada. Quando há fé e o amor, nossa capacidade, Paulo vai escrever isso sobre a fé, a esperança e o amor, e ele fala que dentre os três que ficam por último, que permanecem até o fim, o maior de todos é o amor. Mas ele não disse que o amor faz eu e você lançarmos fora a fé ou a esperança, desprezarmos. E aí, dentro dessa palavra de hoje, Deus vai revelar o nosso coração, o como podemos acertar em decisões, se alinharmos bem fé e amor. Colossenses 3, verso 14, eu vou ler na Nova Versão Transformadora e também na RC e NVI. Está escrito da seguinte maneira, primeiro NVT: acima de tudo, revistam-se, ou seja, vistam-se novamente. Do que, gente? Do amor, que une o quê? Quem? Todos nós em perfeita harmonia. Uma família só é unida em perfeita harmonia. Uma igreja, uma sociedade, uma vizinhança, uma comunidade só é unida em perfeita harmonia através do amor. Por quê? Passaria a noite falando aqui só do amor. O perfeito amor lança fora o medo, aquela insegurança. Ele tudo crê, tudo pode, tudo espera e tudo suporta. Então ele traz a harmonia a ambientes onde o medo imperava. O amor traz harmonia em ambientes onde o medo imperava, onde a mágoa dominava, onde o rancor pedia passagem, onde as decepções tentavam governar, onde as frustrações falavam mais alto. Mas aí vem o amor e governa aquele ambiente e lança fora tudo isso, porque ele traz harmonia entre nós e até dentro de nós. Que o meu e o seu coração seja tão cheio de amor, mas um amor genuíno, segundo a Bíblia, que haja dentro de nós mesmos harmonia entre nossa vida espiritual, a nossa estrutura emocional e o nosso corpo físico. A tricotomia, encontrar essa harmonia só através do amor. Uma pessoa que ama a si mesmo não destrói o seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. A pessoa não zomba, não faz piada, não acha graça de não estar cuidando da saúde, de não se exercitar, de não se alimentar da melhor forma possível. Eu não estou aqui levantando a bandeira, sabe, seria até bacana todo mundo, aquela alimentação exemplar tal, mas a gente não precisa viver todo dia de excessos. Quem vive todo dia de excessos não percebeu que a Bíblia diz que os glutões também não vão entrar no céu. Largou o vício da maconha, da cerveja, do cigarro, da cachaça e está no vício da comida. Está tão perdido quanto era antes, só mudou o elemento que o governa. Nós precisamos amar o nosso corpo. Se não ama por si mesmo, ame porque foi Deus que deu. Ame porque é o templo do Espírito Santo. E quanto melhor aí você cuidarmos desse corpo, mais produtivos seremos para o reino de Deus aqui na terra, e menos trabalho vamos dar para os outros, e menos sofrimento, e menos gente para falar: nossa, morreu tão cedo, o que será que aconteceu? Nossa, você viu só? Era uma serva de Deus, um servo de Deus. Deus nem guardou. Não, Deus guardou a pessoa que não guardou a boca, não guardou o cérebro, não guardou o domínio próprio, se entupiu de sal, pressão estourando, se entupiu de açúcar, diabetes nas alturas, se entupiu de um monte de coisa que não podia. Mas na hora de se exercitar sempre tinha uma boa desculpa: não dá, não dá, não dá. Gente que não melhora a sua alimentação, seu sono, e aqui pega o Rogerão na cara. Não que alimentação e exercício não preciso também, mas no sono é onde eu sou mais falho. Que não preza por isso, sua alimentação, procura melhorar, seu sono e atividade física, está destruindo a casa que Deus lhe deu. E acha que está vivendo na santidade, porque põe louvores, porque fala em línguas,
porque aprendeu, porque estudou, porque agora fala língua dos anjos, língua dos homens, fala hebraico, inglês, português, chinês. Só não fala a língua do domínio próprio, do amor próprio. Não fala a linguagem de governa, vem o teu reino e governa sobre mim. A fé e o amor, alinhados, são elo da perfeição, são elo de decisões acertadas. Na Nova Versão Internacional diz: sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo, o quê? Perfeito. E ainda na Almeida Revista e Corrigida vai dizer: sobre tudo isso, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Diga comigo: harmonia, elo, vínculo, perfeição. Tudo isso está ligado ao amor. Eu dei um exemplo do corpo físico, mas isso vale para o casamento. Uma pessoa que não cuida do seu casamento. Aí eu acho bonitinho. Que bacana, né? Cada um não é criticando, é só um exemplo, um alerta. Tem gente que passa o ano inteiro, não cuida um do outro, não faz carinho, não passeia, não faz nada. Dia 12 de junho, dia dos namorados, sai para jantar, pega uma fila, paga o olho da cara e só 12 de junho do ano que vem. E talvez no aniversário de casamento. Nós estamos aqui adorando a Deus. Mas ontem nós demos uma escapadinha com a turma ali, e daqui uns dias saiu eu e ela, e dá mais uma voltinha na praça, toma um picolé, come uma pipoca, e outro dia vai, ei, meu casamento não é sustentado através do dia 12 de junho, dia dos namorados, ou do dia 20 de maio, dia do aniversário de casamento. Nosso casamento precisa ser sustentado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Todo mês, toda semana, precisa ter um tempo um para o outro, precisa ter um momento do casal. Quem entende o que eu estou falando aqui? Para fortalecer esse vínculo. A fé vem pelo A fé em Deus vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé no casamento vem em ouvir Deus e aplicar o que Deus falou, ouvindo o próximo, o cônjuge. Se eu ouço Deus, mas não ouço o coração da minha esposa, eu não estou ouvindo Deus. Uma vez que eu casei, Deus disse: homem, você já não governa a si mesmo, não manda em si mesmo. A tua mulher tem domínio sobre você, mulher, seu marido também tem domínio sobre você. Ninguém é maior, ninguém. Vocês precisam conhecer bem um ao outro, precisam ouvir um ao outro. A gente poderia falar isso para a vida financeira, familiar, ministerial, profissional, empresarial. Se a gente não aplica o coração, e se não há amor, irmãos, o que faz eu e você continuarmos lutando por algo, por um sonho, por uma visão, por um propósito? Hoje eu ouvi uma pessoa falar para mim hoje à tarde: pastor, eu não sei como que o senhor aguenta. Lidar com gente é muito difícil. Eu já teria desistido. Eu não sei como que o senhor ainda aguenta. Ele não estava me encorajando a largar o ministério, nada disso. Ele estava, na verdade, ele estava abrindo o coração dele. Ele falou: por muito menos dores, decepções, traições, abandonos. Eu já meto o pé em tudo. Eu não sei. É que o chamado nos dá amor. E a gente ama. Dói. Casamento, amor. Filhos, sonhos. Imagina, alguém acha que foi fácil para o José passar tudo que ele passou para chegar onde ele chegou? Não. Mas ele amava o sonho que Deus tinha dado a ele. Se você não amar o que Deus te deu, não espere que o outro vá amar. Eu ouvi uma frase e ela me marcou: eu não posso querer mais do que a pessoa a quem eu quero ajudar, ela precisa querer mais que eu. Vamos dizer, eu quero ajudar a Jennifer, mas ela precisa querer mais do que eu ser ajudada, senão eu não vou conseguir. Fica limitado o quanto eu posso ajudá-la, se ela não quiser. Quem entende isso? Deus quer fazer o melhor na minha e na sua vida, mas a gente tem que querer. Eu, como pastor, quero ajudar, abençoar a igreja inteira, mas a igreja tem que querer. Eu quero o melhor para o futuro dos meus filhos, mas eles têm que querer. Todo filho que se perdeu no caminho, todo filho, filha, viciado, é culpa dos pais, gente? Hein?
Muitas vezes eles não quiseram. Todo casamento destruído é culpa 100% dos dois? Não. Claro que todo mundo erra. Mas o amor é o elo da perfeição. É o vínculo da perfeição. É o que faz haver harmonia, onde o natural traria o caos. O amor traz harmonia. Que em nome de Jesus, cada área da minha e da sua vida que estava vivendo um caos, pela palavra de Deus hoje, seja cheio de harmonia, por causa do amor a Deus, a palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. A Deus Pai, a palavra, Jesus o Filho, é o Espírito Santo. É o vínculo, é o elo, é a conexão perfeita. O amor é esse elo, esse vínculo perfeito acima dos nossos sentimentos. Eu não estou falando de amor, sentimento. Uma vez que domingo eu já ministrei sobre isso, decidido a amar, que amor não é um sentimento, mas é uma decisão, é uma escolha. Eu entendo que você já tem isso bem claro. O amor é um vínculo, é o que me conecta além dos meus sentimentos. Não é todo dia que eu acordo sentindo. Eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo meu ministério, eu amo meu casamento, eu amo meus filhos. Teria que falar assim: eu não aguento mais. Quem já falou eu não aguento mais para alguma coisa que você ama, diga eu. Isso, a gente já falou que não aguenta mais para algo que a gente ama. Eu não estou falando do que a gente, eu não estou falando de coisa ruim. Alguém doente, eles não aguentam mais ficar doente. Ai pastor, eu amo estar doente. Não, eu estou falando de algo que a gente ama, mas a gente já falou que não aguenta mais. Você já falou? Eu também. E por que a gente continuou? Porque foi só um momento. E a decisão de amar é maior do que o sentimento, a sensação de cansaço. Não aguento mais, não aguento mais. Descansa, mas não desista. Continua. Renova suas forças em Deus. Amor é acima. É um elo perfeito, um vínculo perfeito. Traz harmonia acima das decepções, dos traumas, das feridas, das perdas, das traições. Só que a nossa vida só avança se a gente tiver liberdade. Alguém que não é livre não consegue desfrutar da harmonia no amor. E aí, como hoje a gente fala na mensagem sobre fé e amor, essa decisão completa e acertada, Jesus vai dizer para a gente no Evangelho escrito por João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, na Almeida Revista e Corrigida, verso 32, está escrito assim: e conhecereis quem? A verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da palavra, conhecimento da verdade, nos liberta e nos alimenta na fé. Uma vez que a fé, Romanos 10:17, diz que ela é pelo ouvir, ouvir pela palavra, também traz liberdade. Então, quando eu recebo a palavra, eu sou liberto e alimentado. Conhecer a palavra de Deus traz liberdade e força, vigor, ânimo, disposição. Irmãos, quantas vezes a gente está vivendo um momento terrível, e ao abrir a Bíblia, ao ouvir uma palavra, ao participar de um culto, a ter um momento, tudo mudou e parece que você saiu dali, até aquele momento estava prestes a desistir de tudo, jogar a toalha, meter o pé em tudo, mas você saiu dali confiante, dizendo: já dei a volta por cima, já virou o cenário, já deu certo, já estou vencendo. Quem já passou por isso, dá glória a Deus. Porque a palavra tem o poder de libertar primeiro o nosso interior. Porque não adianta nada ser livre do lado de fora se para o lado de dentro for escravo. Prova disso, o povo hebreu saindo do Egito. Preguei isso algumas semanas atrás. Ministramos sobre isso. Aí eu vejo às vezes as pessoas empolgadas com... Eu falo: mas nós já ministramos isso aqui, ó. Deus até já falou com a gente sobre isso. Deus tira aquele povo do Egito, e a Bíblia diz que leva pelo caminho mais longo, não pelo caminho mais curto, para que eles não desanimassem por causa da guerra, e para que a cultura do mundo idólatra, pagã, não fosse inserida no meio deles, num período de transição.
Deus está mais ou menos dizendo o seguinte: eu preciso de um tempo a sós com vocês para desintoxicar vocês. A gente tem valorizado o tempo que Deus quer a sós com a gente para desintoxicar? Porque eu vou dizer uma coisa: essa vida nos intoxica. Alguém mais? Só eu, mais dois? Alguém mais? E como que a gente faz para não se tornar amargo, desanimado, frustrado, revoltado? E às vezes o que nos intoxica ou nos desanima não foi nem maldade de ninguém, é que a gente é que já estava inflamado. A gente não entendeu, foi até um bem que nos fizeram, mas a gente não entendeu, porque a gente já estava inflamado, a gente já estava calejado, a gente já estava acostumado a sempre ser rejeitado, descartado, jogado de lado. E de repente, quando alguém vem fazer um bem para a gente está tão acostumado com o mal que a gente não consegue assimilar. Já percebeu isso na vida? Até quem quer nos fazer bem, às vezes a gente toma como mal, às vezes. E como é que a gente faz para discernir isso? A gente precisa ter um tempo com Deus. Aí Ele vai desintoxicando a gente. Ele vai dando mais verdade, a gente vai sendo mais livre. Ele vai dando mais verdade, a gente vai crescendo em fé, a gente vai sendo curado. Ele vai dando mais verdade, a gente vai sendo restaurado, renovado. E a gente sai dali confiante. Um dia uma mulher saiu da sua cidade e ela foi até um poço buscar água. Eu falo bastante desse texto. Ela saiu da sua cidade e mais uma vez, como sempre, envergonhada, humilhada, julgada. Mas ela voltou confiante, a ponto de querer falar com quem a atacava, com quem a desprezava, com quem a condenava. Eu preciso falar para essas pessoas, o que tem dentro de mim é muito grande para ficar só dentro de mim. Você quer saber uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus? Ela fala de Jesus para os outros, porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus e não fala, ela ainda não conheceu Jesus, ela só conheceu a religião, ela só conheceu a igreja. Quem conhece Jesus não consegue esconder Jesus no quartinho do fundo, não consegue fingir que não tem contato, relacionamento com Ele de segunda a sábado, só vai ter no domingo. Não dá. Quem tem um encontro pessoal e íntimo, verdadeiro com Jesus, quer apresentar Ele para todo mundo, quer fazê-lo conhecido. Aquela mulher saiu para buscar água de cabeça baixa, triste, olhando de um canto ao outro, sem horário que ninguém vai. Sol estourando, o pessoal está descansando depois do almoço. Eu vou lá porque aí ninguém vai ficar me julgando. Mas quando ela volta, ela fala: tomara que todo mundo esteja na rua. Eu preciso falar, eu preciso encontrar um monte de gente. Irmão, Deus está te chamando para um tempo de decisões, o tempo de andar de cabeça baixa, o tempo de andar humilhado, o tempo de andar com medo daquilo que os outros vão dizer, medo do diagnóstico médico, medo da palavra de falência, medo da condenação. Está caindo por terra, e no verdadeiro amor você vai levantar a cabeça e vai dizer: eu vou lá honrar o nome de Jesus, eu vou lá, eu sou livre, Jesus está comigo. Você não vai sozinho, não vai sozinho. O povo hebreu não saiu sozinho do Egito. É isso que a gente precisa entender. Eles ainda não entraram na terra prometida, eles ainda não são conquistadores, eles ainda não são prósperos, eles não têm nada, mas eles têm uma palavra, e eles têm um líder que ouve a Deus. Tudo que eles precisam é andar perto do líder deles que ouve a Deus, até que eles passem a ouvir a Deus, porque eles ainda não sabem ouvir Deus. Quando Deus vem falar, eles têm medo. Moisés, melhor você subir que a gente fica aqui. Eles têm medo de ouvir a Deus. Está cheio de gente com medo de ouvir a Deus. E aí a pergunta é: e nós estamos ouvindo a Deus? É nosso papel, é nossa responsabilidade ajudar quem tem medo ou quem ainda não consegue ouvir a Deus a ouvi-lo através do nosso testemunho, até que passe a ter um relacionamento pessoal com Ele. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Deus queria que todo aquele povo o ouvisse e se relacionasse com Ele como Moisés o fazia. Onde isso está escrito? Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir todos eles e começo um novo povo através de você, porque você me ouve. Eles não querem me ouvir, eu acabo com eles e vamos multiplicar a gente que me ouve. Moisés, todos eles têm medo, são covardes na hora de subir, você não. Vou acabar com todos eles, fico com você. Eu quero multiplicar a gente igual você.
Moisés, Senhor, não faz isso. E Deus ouve Moisés e dá uma chance para o povo. Só que os maiores de 20 anos não quiseram, foram duros de coração. Então Deus teve que sepultá-los ao longo do deserto, para os menores que cresceram mais abertos a ouvir Deus, pudessem. Que a gente não precise sepultar sonhos, promessas, visões, para então decidir dar ouvido a Deus. Não, chega de sepultar aquilo que é de Deus para a gente. O que é de Deus para a gente tem que ficar de pé e vai com a gente para a terra prometida. Aquele povo saiu, eles não tinham nada, mas eles tinham uma palavra, eles tinham uma direção, eles tinham Deus com eles. Irmão, você pode ter chegado nesse culto, irmã, falando, meu casamento, minha saúde, minhas finanças, meu ministério, meu tudo, está tudo arrebentado. Mas se você sair por aquela porta convicto que Deus está contigo, convicto que você tem uma palavra, uma promessa e uma direção, é o suficiente para você viver o extraordinário de Deus. E aí eu tenho que me segurar, senão eu começo a dar spoiler da mensagem de quarta que vem, que também está maravilhosa, ou de domingo. Nós precisamos tomar as nossas decisões, e fé e amor nos levam a uma decisão completa e acertada. Por que completa? Porque tem gente que pensa no amor como sentimento, emoção. E tem gente que pensa que fé nos torna insensíveis. Eu não me deixo levar pelas emoções, eu sou uma pessoa de fé, meu negócio é só fé. Ei, bacana é quando você casa os dois, a fé e o amor. Eu tenho emoções, mas não sou governado por elas, sou governado pela fé. Mas a fé não me tornou duro e insensível. Eu também tenho sentimentos. Quem entende o que eu estou querendo dizer? Decisões acertadas. Conhecer a verdade, conhecer a palavra, nos torna livres e nos dá direção. Em João 13:1 a gente falou bastante, nesses últimos cultos, domingo e outros mais. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando a gente se move em fé, a gente alimenta o amor até o fim. Quem está se movendo em fé, está alimentando sua alma, seu coração, sua família, seu casamento, seus sonhos de amor até o fim. Põe o primeiro tópico para mim, por favor. Amar é uma decisão e deve ser alimentada pela fé. Amar é uma decisão. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente pensa que amar é um sentimento, a gente tenta alimentar sentimentos com sentimentos. Só que os nossos sentimentos são inconstantes. Quem já percebeu? As nossas emoções são desgovernadas. Nós não temos capacidade de dominar por nós mesmos as nossas emoções. Então a gente sujeita ao conhecimento de Cristo, a gente abre, a gente vai sendo cuidado, tratado, sarado. Porque as nossas emoções são muito instáveis. Muito. Gente, você quer ver uma coisa? Me fala uma coisa que influencia as suas emoções. Fala para mim. Nossa, vocês são muito firmes na fé. Eu já pensei em umas 4, 5 aqui seguida. Eu não vou falar qualquer não, mas eu já pensei de comida, dinheiro ao tempo. Como assim, pastor? Você já viu alguém que muda o temperamento, o jeito quando está com fome? Ah, começou a cair a ficha. Muda as emoções. Né, Jenny? Estou ficando mal-humorada. Já deu minha hora de comer. Tem que ficar esperando. Você já viu o dinheiro? Então nem vou perguntar, tá? Nem vou falar. Agora e o tempo? Irmãos, às vezes está aquele dia de sol bonito, bacana. Dá uma alegria, dá vontade de viver. De repente dá aquela virada e fala assim, nossa, que desânimo. Quem mais? Eu aqui, o primeiro doido aqui. Puxei a fila. Tá vendo que eu não estou sozinho? Tem um monte de gente que está em casa que ia vir hoje. No final da tarde deu aquela virada, a pessoa desanimou na hora que ela olhou para o céu. A hora que o tempo pareceu assim meio branco, a pessoa já desanima e começa a cancelar os compromissos.
E se a gente não for ligeiro aqui, a gente entra em depressão, porque isso é comum. E às vezes dá aquela branqueada assim no céu, fica aquela coisa, e depois desfaz, abre o céu de novo à noite, mas foi só para desanimar o nosso fim de tarde. Quem já percebeu isso? Irmãos, tem hora que eu ando assim, eu falo, Deus, até quando eu vou amar essa cidade, ficar aqui? Estou com a vontade de ir embora. Nossa, pastor, que desânimo o senhor deu em mim agora, hein? Estou com um pastor que nem quer estar comigo. Não, irmão, não é nada com você, não. É que tem hora que, a hora que a gente vê esse clima, essa falta de sol, essa falta... Eu gosto de sol, eu gosto de estrela, de lua. Mais alguém? Vocês conhecem a estrela e a lua e as estrelas? Conhecem? Pastor, eu viajei uma vez, eu fui para o interior, a Ladiane está rindo, que ela viu isso quando ela foi para a praia, quando ela foi para não sei aonde. Meu pai brinca, desde que o Rogerinho era pequeno, falava assim, Rogerinho, vem aqui ficar com o vovô, para você poder ver a lua e as estrelas, que aí em São Paulo não tem lua e não tem estrela não. Irmãos, tem tanta coisa que influencia as nossas emoções, e se a gente viver um amor de sentimento, até o tempo derruba a gente. Até uma mudança num dia desanima a gente para os projetos pela metade. Mas se o nosso amor é alimentado pela fé, não importa se está chovendo, se está calor, se está frio, se o tempo está nublado, se está céu, isso aí vai ajudar eu a ficar mais motivado. Mas eu estou convicto, sei, para que Deus me chamou, qual é o propósito, qual é a promessa, qual é o sonho, e com chuva, com frio, com sol, com calor, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Mas alguém está nessa? Sobre isso. Olha, alguém que decide se mover em fé e em amor, alguém que decide conectar a fé e o amor, e por causa disso tem uma decisão completa e certa, certeira, acertada. Ruth capítulo 1, vamos lá. Ruth capítulo 1. Versículo 1 diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém, casa de pão, né? E foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém. Efrateus é porque eles eram da descendência de quem? Qual tribo? Isso mesmo, quem falou Efraim? Ninguém falou, pastor, então parabéns. Efraim. Eram efraimitas. E deixa eu ver aqui. Eram efrateus, né? De Belém de Judá. Quando chegaram, olha só isso aqui, a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou de que jeito, Noemi? Sozinha, sem os 2 filhos e também sem o marido. Noemi soube que em Moabe o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Para um instante aqui. Elimeleque era o cabeça da casa, como a Bíblia diz que o homem deve ser. Isso não é para mandar em todo mundo, é para ser o primeiro responsável a estar tão conectado com Deus que ele não deixa a sua família tomar decisões que não venham de Deus, e não cede à pressão. Biblicamente não deve. Quando o homem é frouxo no seu relacionamento com Deus, eu falei relacionamento com Deus, não estou dizendo de ser durão com família, nada disso. Frouxo, o relacionamento não é firme como deveria, ele já é inseguro. Gente, pergunta para as mulheres. Mulher não gosta de homem inseguro.
Eu não estou dizendo sobre sentir-se inseguro. Eu não estou falando sobre sentimento de insegurança. Quem sente insegurança às vezes na vida? Minhas duas mãos estão erguidas. Ô pastor, eu pensei que o senhor não... Existe uma diferença entre sentir-se e ser. Homens inseguros procuram a mãe para casar com alguém que cuida de mim igual minha mãe cuidava, ou que cuida como minha mãe não cuidava. E por causa da sua insegurança ele projeta na esposa uma nova mãe. E o que tem de casamento em crise, porque o marido não entendeu que a esposa quer ver nele o valente, o homem apaixonado, o homem de fé. E na verdade ele é um bebezão. E de novo, eu não estou falando sobre carinho, sobre ser cuidado, sobre ter nada disso. Eu estou dizendo sobre posicionamento. Elimeleque é o cabeça da casa. Ele precisa ouvir Deus e dizer: Deus, está tendo fome aqui em Belém. Nós devemos sair daqui e ir a Moabe. Ainda que Noemi dissesse: vamos para Moabe que lá tem abundância de pão. Noemi, eu preciso ouvir a Deus. E se o Senhor disser que é para irmos lá? Qual foi a resposta de Jesus para Maria? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus ali dá um exemplo sobre firmeza sem desrespeito, sem nada, mas dizendo: ei, eu estou debaixo do tempo e do alinhamento com o Pai. Eu presto conta ao Pai. Não adianta eu fazer a coisa certa do jeito errado ou no tempo errado. E sabe o que é o pior? É que para reconhecer erros tem que ser muito homem ou muito mulher. O orgulho, ele anda coladinho na emoção. Como assim, pastor? Que tem gente tomando decisões por causa das suas emoções, quebram a cara e agora não querem voltar atrás por causa do cuidado, para o orgulho não ser o segundo que governa você. O primeiro é a emoção, o segundo é o orgulho. A pessoa, por causa da emoção, e na emoção a gente pode inserir o temperamento, a insegurança, a impulsividade e um monte de coisas ligadas às nossas emoções. Aí a pessoa faz o que não era para fazer, fala o que não era para falar, entra quando não é para entrar, sai a hora que não é para sair, abre a hora que não é para abrir, fecha a hora que não é para fechar. E depois não tem humildade de dizer: errei. O filho pródigo, ele é tão bem recebido pelo pai, porque o pai sabe que ele teve que atropelar orgulho, emoção, vergonha, humilhação, revolta do irmão, porque ele conhece o irmão que ele tem, ele já sabe que o irmão dele vai estar cheio de pedras na mão. Nós estamos falando de dois homens que cresceram junto, conhece a personalidade. Quem conhece a personalidade, pelo menos mais ou menos seus irmãos, ele já sabia o que esperava ele quando voltasse para casa. E ele teve a humildade e a nobreza de passar por cima de tudo por causa do desespero, mas teve. Elimeleque pega a sua família e leva para Moabe, sem perceber que estava colocando a sua família numa situação muito mais complicada do que em Belém. Em Belém estava difícil, mas a promessa estava lá com eles. Quando foram para Moabe, é abismo atrás de abismo. Talvez essa seja uma boa noite para alguns pararem de cavar, porque estão afundando ainda mais. O poço está ficando cada vez mais fundo, e daqui a pouco você não dá conta de subir. Elimeleque vai, e quando ele morre, Noemi segura as pontas ali, os filhos se casam, os filhos morrem. Agora Noemi está sozinha, viúva, sem filhos, longe da sua terra, mas vem a notícia: ó, Deus abençoou Belém. Sabe por quê? Porque quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma promessa, quando Deus dá uma direção, a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele faz. Então se Ele diz: Rogério, é ali,
Ele está me esperando lá. O que eu vou passar no meio do caminho, as lutas, as dificuldades, os desafios, está no pacote. Mas se eu chegar até lá, onde Ele marcou o encontro comigo, tudo que Ele prometeu vai se cumprir na minha vida. E nós ouvimos muito isso semana passada. Uma das coisas que me marcou, e que eu falo bastante, é sobre isso. Distrações, atalhos, desvios no meio do caminho. Gente que começou bem com uma visão clara de Deus, mas no meio do caminho, por pressa, desespero, ganância, vaidade, egoísmo, orgulho, ou qualquer coisa, medo, saiu da sua caminhada, do seu propósito, da sua visão. O diabo não precisa levar eu e você lá para o mundão, perdido, no adultério, nas drogas. Ele só precisa fazer a gente não chegar onde Deus mandou a gente ir. O diabo nem liga que você venha para a igreja, desde que você não faça o que você foi chamado para fazer. É um monte de gente que foi chamado, já levantou a mão 10 vezes para ser voluntário, mas nunca eu vejo a equipe completa. Estão sempre sentados olhando. O que está faltando? É alinhamento, treinamento? É disposição? É o quê? Porque a bênção de Deus está lá onde Ele mandou. Irmão, quantas vezes eu e você fazendo o que Deus nos mandou fazer, a gente se realizou, a gente mudou completamente. Lembra que eu falei no início, às vezes os nossos sentimentos ficam, vai lá embaixo, aí a gente vai servir, fazer o que Deus nos mandou, aí vai lá em cima. Por quê? Porque é ali que eu me encontro com o alimento do céu, é ali que as forças são renovadas, é ali que a realização é plena, é quando a fé e o amor estão alinhados. Decisão completa, decisão acertada, as coisas fluem. Elimeleque saiu sem uma direção de Deus, sem uma visão de Deus, perdeu a vida. Os filhos se perderam a vida, os filhos. Quando digo se perderam a vida. E agora Noemi recebe uma notícia: Deus voltou a abençoar Belém, porque a promessa está lá em Belém. Se tivesse segurado, se tivesse permanecido. Mas agora ela precisa de uma jornada, ela precisa recomeçar a sua vida, sem marido, sem filhos, com a idade avançada, e ela precisa fazer uma viagem de volta sozinha. E aí a gente começa a levantar alguns alertas. Põe para mim o tópico, por favor, já vou ler 2. Não se mova apenas por final do ano passado eu falei sobre isso bastante, em dezembro. E mesmo assim, tenho visto muita gente se movendo por necessidade, e a necessidade só aumentar, porque desprezaram a palavra de Deus. Precisam fazer o caminho de volta. Lembra que a gente ouviu bastante sobre o caminho de volta, lindo? O caminho de volta é o lembra de onde caíste, arrepende, volta às primeiras obras. Lembra onde caiu, numa quebra de princípio, na falta da visão, na falta da fidelidade, da honra, do princípio. Gente, tem coisa, eu e o pastor estávamos conversando esses dias. Às vezes a pessoa diz, não, eu preciso organizar. Tem coisa que não tem a ver com organização, tem a ver com caráter, a quem nós somos fiéis. Não, eu preciso organizar minha vida para ser fiel à Angélica. Estou organizada, Jenny. Jenny, você é psicóloga, dá para fazer uma sessão de terapia comigo? E assim, você vai me dar uns conselhos para eu organizar, para eu não sair com outras mulheres, só com a minha esposa. Você me ajuda? É a organização que eu preciso? Caráter. Fidelidade com Deus não tem a ver com organização, tem a ver com lealdade à palavra, e tem a ver com o meu caráter. Como é que eu posso, em todos os lugares que eu vou, eu entendo que é uma responsabilidade, eu recebo e eu entrego, e para Deus não, eu só recebo. A Bíblia chama isso de sanguessuga. Não tem a ver com organização, tem a ver com responsabilidade. E às vezes a gente entende errado. A turma que fez Homem ao Máximo tem um capítulo que fala até sobre isso. Chamar o pecado de... Alguém vai lembrar. Ah, obrigado, Beto. Tantos alunos que eu tenho aqui, colíderes. Pecado é diferente de problema. Não que o pecado não seja um problema, mas tem gente que precisa resolver um problema. Ah, qual o problema? Está vazando a torneira. Precisa resolver um problema. Qual? Eu matei uma pessoa essa semana, vou matar outra semana que vem. Pecado é diferente de problema. A gente precisa encarar a verdade. Não se mova por necessidade.
Mas não quebre também a aliança com Deus. Fidelidade e honra a Deus por necessidade. Não, sabe? E às vezes a necessidade, irmão, ainda é, meu Deus, ainda é só vaidade. Porque é impressionante como a gente vê pessoas às vezes simples, com pouca condição e tão fiéis a Deus. E gente que começa a melhorar a condição, se tornando ou vivendo infiel a Deus, desonrando a Deus. Então, necessidade não pode ser a motivação para eu me mover. Eu tenho que me mover pela fé e amando a direção que Deus está me dando. Quem entende diz amém. Não se mova apenas por necessidade, ou viverá até de esmolas, só por causa da necessidade. O próximo tópico ainda vai dizer assim, ó: se você espera a diferença, não sabe, pastor, eu acho, porque a política, porque a economia, porque as pessoas, porque isso, porque aquilo. É tanta gente esperando a diferença nos outros, mas a própria pessoa não vive a diferença. Sabe aquelas coisas básicas que quem teve uma boa criação ouviu? Se você for pagar uma conta e te devolver em troco a mais, o que você faz, gente? Dá graças a Deus e conta testemunho domingo na igreja. Não é isso? Você não foi ensinado assim? Seu pai falou que é assim? Não é, não. O que você faz com aquele troco a mais? Volta lá e devolve. Sabe o que é o pior? É que a gente vive dias que as pessoas se assustam de alguém voltar e devolver. Agora eu, como pastor, me assusto em gente que não volta e devolve para Deus. Mas sou honesto pra caramba. Só não com Deus. Gente, pelo amor de Deus, são coisas simples, são princípios básicos da vida. Básicos da vida. Ele me deu tudo e disse: ó, essa parte aqui, minha obra não pode viver assim pelo amor de Deus. Minha obra tem que viver assim, glória a Deus. A gente espera uma diferença que às vezes a gente não planta, mas a gente quer colher. Seja a diferença no ambiente que você chegar. Seja você aquele que pode dizer: não, graças a Deus, sabe, eu quero que a minha esposa seja mais amável, então eu serei mais amável. Eu quero que os meus filhos sejam homens que falam a verdade, então eu falarei a verdade. Sabe aquela hipocrisia? Algumas pessoas aqui são daquela época do telefone fixo. Quem lembra do telefone fixo? Aí. E o telefone fixo tinha muito do fala que eu não. Olha aí, o Zé fez assim. Olha lá, a irmã Cida ficou até vermelha. E eu não sei se é pior ou melhor. Se for fulano de tal, diga que eu não estou. Gente, eu já saí de casa na calçada só para não mentir. Fala que eu não estou, eu vou sair. Atira a primeira pedra quem nunca fez algo mais ou menos assim. Aí os filhos crescem falando que você não estava, mas quando na verdade estava. E depois você vai cobrá-los que eles sejam a diferença. Filho, que negócio é esse de mentir? Dentro da cabeça dele fala assim: fui treinado. Você não lembra quando eu atendi o telefone? Que isso, filho? Boca suja, falando palavrão? Ô pai, só pode falar em casa? Seja a diferença. Irmãos, nós somos, presta atenção nisso que isso é muito poderoso. Nós, a igreja de Jesus, nós somos a esperança do mundo, gente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Precisa haver um padrão cultural do céu. Precisa haver um padrão, uma visão de governo do céu, para quebrar principados e potestades da terra, que não se move segundo os sentimentos, segundo circunstâncias, mas se move por fé e amor. Essa conexão dá frutos. Os dois bem ligados nos levam a essa decisão completa e acertada. O verso 7 ainda vai dizer assim, ó: então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor
as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Significa que elas tinham um bom testemunho daquele povo, povo de Deus, através da sua sogra, e também através dos maridos. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? A ideia do Israelzinho hoje. Mas a Bela vai crescer e eu vou casar com ela. Aí, não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar essa noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha o que ela pensa. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhou para sua cunhada e voltou. Olhe, sua cunhada voltou para o seu povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, ali viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Essa é a marca que Deus nos chamou para deixar nessa geração. Pessoas que estejam prontas a caminhar conosco, mesmo que isso custe algo, mesmo que doa, mesmo que tenham que renunciar, mesmo em dias difíceis, de escassez. Eu vou ser fiel, eu vou ser leal, meu caráter é com Deus em primeiro lugar, e as portas vão se abrir à medida que eu andar em aliança com o Deus vivo. Fé e amor. O que fez Ruth continuar com Noemi não foi a emoção. Orfa também queria continuar com Noemi. Isso é fato. Noemi tinha 2 noras maravilhosas que ela chama de filhas. Se ela chama de filhas é porque ela amava como. E elas se sentiam assim, a ponto que as 2 queriam acompanhar. Mas foi só a Noemi insistir um pouquinho mais, e a Orfa disse: verdade, né? Colocando na balança não faz muito sentido. É melhor eu seguir. Agora eu já penso que a Noemi, aliás a Ruth, pensou assim: primeiro, eu não largo ela, a minha sogra, que é como uma mãe. Segundo, eu já não quero casar com homem padrão Moabe. Eu quero casar com homem padrão Judá. Ei, quem anda em fé e em amor sobe o padrão das suas escolhas. Ainda que não deu certo aqui, eu vou continuar. Eu não vou baixar o nível por causa do desespero. Como alguém já disse, é verdade: encalhado não é quem está solteiro, é quem casou mal. Então quem é livre, não baixe o padrão. Não baixe o padrão. Pelo amor de Deus, mano. Não estou falando assim, né? Eu tenho que tomar cuidado. Quando eu falo não baixe o padrão, eu estou falando de princípios, de moral, de decência, de uma série de coisas. Porque tem gente que às vezes está esperando um homem perfeito. Ai, sabe, pastor, ele disse que estava cansado. Imagina eu vou casar com um homem que fica cansado. Infeliz, morre sozinha. Não, porque tem gente, você viu, até a Liseide ali quebrou tudo. Na verdade a Liseide fez assim: está amarrado. Morre sozinho, o capeta. Gente, há pessoas criando na sua cabeça. Lembra que eu comecei falando dos homens, agora estou falando das mulheres, mas eu comecei falando do bebezão? O cara arruma uma mulher incrível, de Deus, abençoada, mas ela não cozinha igual a mãe dele. Ah, toma banho. Ai, sabe, você não esquenta o leite na temperatura que minha mãe esquenta. Gente, se um cara desse fala uma coisa dessa à minha frente, eu não sei se pelo espírito ou pela carne, né, Weider? A gente faz ele virar homem ao maço na marra. Cabra, tanga frouxa. Ei! Agora nós estamos falando de padrões que a gente não tem que baixar. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que ame, que honre. Eu falei isso domingo aqui, repito e falo direto. Mulher, se o homem levantar a mão para você uma vez só, já vai para a delegacia. Não, pastor, perdeu a cabeça, foi só uma vez, nunca mais. Ótimo, faz o boletim. Se ele nunca mais vai fazer, ele vai ficar marcado ali. O negócio, a pressão fica grande. Mas ainda dá para ele viver. Se ele nunca mais vai fazer. Mas a maioria que passa por isso, não vai porque sabe que ele vai fazer de novo. E que se der
mais uma lá, aí a casa cai. Baixa o padrão não. Eu lembro da minha avózinha, minha avó Jandira, deu conselho para a pastora quando a gente casou, falou: minha filha, alguns já ouviram isso aí, minha avó, todo homem trai, todo homem sai, ela usava um termo, dá umas lambadas fora do casamento. Mas Rogério, ele é bonzinho, ele não presta, mas ele é bom. Minha avó, fazendo minha propaganda. Ele vai dar umas lambadas fora, mas ele não te batendo, não deixando faltar as coisas em casa, tá bom, fica com ele. Sabe por quê? Porque ela passou pela infelicidade de ser agredida, inclusive. Só que ela foi agredida porque também agrediu, tá? Porque vamos falar a verdade. Tem homem que ele não bate na mulher, ele se defende. E aí a mulher ainda se faz de vítima. Deixa eu falar só uma coisa. Deus está vendo a hipocrisia. Homem não tem que agredir mulher não. Mas se ele precisar segurar, irmão, antes de converter, namorei uma moça que um dia no carro deu uma crise e começou a me dar tapa, me arranhar, eu segurei os braços dela e falei: você tá louca? Você tá... Ei, que negócio é esse? E aí tem aquelas que eles fazem de vítima: me agrediu. Oh, não agrediu não. Segurei para você não me agredir mais. E minha avó ia e batia no meu avô. Só que aí meu avô bebia uns negócios, aí ele batia na minha avó. E o que aconteceu? Ela baixou o padrão. Ela falava assim: casa com um homem que não te bate, que não deixa faltar as coisas em casa. Se ele vai sair e fazer os rolos dele lá fora, tudo bem, mas não te batendo, tá tudo bem, e não deixando faltar nada. Ei, baixa o padrão não. Você é de Deus. Olha para quem está atrás, diga: você é de Deus. Diga: você é de Deus. Diga: até o filho pródigo, quando voltou, ele teve banquete. Diga: quando ele quis comer o resto da ração dos porcos, Deus não deixou, porque não era para baixar o padrão, era para baixar o ego. O que Deus queria fazer, baixar naquele jovem, não era o padrão e ele comer as bolotas que os porcos comiam, e nem isso davam para ele. O que Deus queria era que baixasse o ego, o orgulho, e ele voltasse humilde, dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Sabe por que Deus às vezes não deixa os outros dar esmola para você e para mim? Porque se a gente começar a pegar esmola, a gente vira mendigo na fé. A tua bênção não vem de esmola, a tua bênção vem do Pai. Você tem Pai, tem mesa, tem banquete, tem vestes, tem sandália, tem anel, tem tudo novo. Não baixa o padrão, não negocia com o mundo. Fé e amor. Quando o amor é só um sentimento, uma emoção, a carência faz a pessoa baixar o padrão. Mas quando a fé está em ação, você diz: eu vou viver o que Deus tem para mim. A promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Mas precisa ter amor, porque senão se torna uma pessoa racional, sem nenhum amor. Conhece gente assim? Que a pessoa, tudo para ela, parece que se torna religiosa. Gente que diz que é de fé, mas que não tem amor, é religiosa, gente. É a fé e o amor. O pai teve fé e amor para receber o filho pródigo de volta. O filho teve fé e amor para voltar para a casa do pai. O irmão é que não teve. Deus está nos tratando, amém? Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui, ó. Reconhecer os nossos erros e realinhar a rota são sinal de fé e amor, não de fraqueza. Não é fraqueza. Poxa vida, eu preciso voltar para Belém, porque Deus está abençoando lá. Não, imagina, eu vou voltar para lá. Imagina que minhas amigas vão dizer: e aí, Noemi, como é que você está? Tô bem. Cadê o Elimeleque? Morreu. E o Malom? Morreu também. E o Quilion? Também morreu. Vixe, sai de perto de mim, você está catimbada. Irmão, vamos ser sinceros. Vocês acham que ela, quando voltou para a cidade, todo mundo olhava e dizia: lá vem a bendita, abençoada, Deus é com ela? Vocês acham isso? Quando ela entra na cidade, todo mundo fala: e aí, cadê? Marido morreu, filho morreu, e o outro filho morreu. Vixe, eu ia te chamar para tomar um café lá em casa, mas eu não quero essa maldição na minha casa não, isso aí pega. Irmãos, quando a gente está bombando, todo mundo quer a gente na mesa. Mas quando a gente está bombado, arrebentado, ninguém quer nem cumprimentar para não ser visto junto. Não quer nem aparecer na foto. Ela precisava reconhecer. Saímos da terra que tinha promessa
saímos da nossa posição, mas com humildade nós vamos voltar nela e Deus vai restaurar. Essa é uma noite de restauração aqui. Amém? Irmãos, o verso 13, vê comigo aqui o verso 13, já vou pular aqui, ó. Aliás, o 13 eu já até li. Eu vou pegar aqui com você, só para acelerar aqui, ó. Vamos pegar o 16, vai. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus, o meu Deus. Olha o 17. Onde você morrer, ali morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir qualquer coisa, a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida, aí com ela não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, que eu acabei de falar para vocês, nós vamos ler aqui agora. Chamem de quê? Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Gente, a Ruth decidiu ser grata à sogra dele por causa disso. Não dá tempo hoje de entrar em mais detalhes. Deus deu a ela um resgatador. Um homem que, uma vez que o marido morreu, não tem irmão porque morreu o outro. Qual é o parente mais próximo? Esse vai resgatar, vai dar uma nova família para ela. E onde ela entra? Ela entra numa linhagem real. Ela entra na linhagem do Messias. Ela entra no meio dos judeus. Agora essa mulher, olha comigo no capítulo 2, só para a gente finalizar e eu ler aqui com você. Versos 8 e 9. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém, a saudou e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Ruth chamou a atenção de Boaz. Então disseram: olha, ela é a nora de Noemi, e contaram toda a história. E Boaz gostou da história, falou: essa mulher é uma mulher diferenciada. Não baixar o nível vai fazer você chamar a atenção no lugar certo, na oportunidade certa e para as pessoas certas. Agora, quando você baixa o nível, você só vai achar tranqueira, gente. Chega. Fé e amor. Nosso nível é alinhado pelo céu. Quem está nessa comigo? Eu termino no capítulo 4 de Ruth, nos versos 21 e 22. Capítulo 4, versos 21 e 22. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou essa mulher chamada Ruth. Entra em aliança com um homem cuja genealogia vai chegar em Davi, o maior rei de Israel, e em Jesus, o Messias. Tudo porque no momento em que ela poderia viver pela emoção e continuar em Moabe, onde ela já conhece tudo, voltar à idolatria, voltar à velha vida, ela decide andar pela fé. A fé e o amor levaram ela a viver o extraordinário, sobrenatural, que ela não imaginava. Põe o tópico para mim, por favor, para a gente poder orar, que meu tempo já estourou hoje aqui. Não se iluda com a primeira impressão, nem com os elogios, mimos e beijos da vida, tá? A órfã falou um monte de coisa bonita para Noemi, mas não perseverou. Próximo tópico. A gratidão quando já não há nenhum benefício. Não tinha filho para gerar mais. Revela a essência e confirma o quê? Lealdade. E para a gente finalizar, pode passar. Fé e amor nos levam a acessar o que o natural ainda não revelou. Não tinha como. O natural não tinha revelado nada que eu não tinha visto. Na verdade, o natural dizia: não sai mais filho dali, não tem nada para você. Mas que Deus tem reservado para nos abençoar
e nos honrar. Que nós possamos nos mover alinhados em fé, em amor, para que a obra de Deus seja completa e extraordinária, sobrenatural sobre nós e através de nós. Quem crê diz: pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele é digno de toda honra e glória.